No programa de hoje vamos falar de um evento aí que vai movimentar a região, que é a Copa Rio Preto de Hipismo, e pelo segundo ano será realizada aqui na nossa cidade, mais especificamente em Ipiguá, no espaço Equestres, né? Um misto de arena esportiva e centro de negócios. Mas para explicar tudo isso certinho para a gente, converso agora com o cavaleiro Daniel Gobo, que é um dos organizadores desse evento, e também com o jovem, porém já premiado, cavaleiro Léo Madalhano, que está acompanhado do seu pai, o Adriano Nunes. Obrigado a todos pela presença. Começo com o Daniel. Daniel, explica para a gente essa Copa Rio Preto de Hipismo, segundo ano em Rio Preto, como vai funcionar, quem que vai participar, quem pode participar, e também já fala um pouquinho desse espaço novo que a região está ganhando aí, inclusive uma reportagem ontem no Diário, um espaço amplo aí com várias frentes de atuação, né? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui divulgando o esporte, divulgando os eventos aí que a gente promove na região, e a Copa Rio Preto está na sua segunda edição. Ano passado ela foi realizada no recinto de exposição, foi um sucesso, em parceria com a Secretaria da Agricultura, com a Comunique e com a Federação Paulista de Hipismo. Foi um sucesso o evento, nós tivemos mais de 500 competidores e um público acima de 3.000 pessoas lá no recinto, foi muito bom. Esse ano, em virtude aí da exposição, que dobrou de tamanho, vão ter 2 semanas. 60 anos da Expo, né? 60 anos da Expo. Então, empenhados lá na estrutura, vai ser uma estrutura muito grande. A gente fez uma parceria com a Equestres. A Equestres, que é uma empresa que promove evento, que tem uma estrutura muito boa de pista coberta dentro do condomínio Dionísio, que é um condomínio na divisa de Rio Preto com Ipiguá. É a primeira vez que a região vai ter uma prova de hipismo em pista coberta. Eles têm uma pista coberta muito grande, uma estrutura muito boa. A gente tem isso, ia pedir para a gente jogar aí na tela as imagens desse espaço, um espaço realmente grandioso, né? Eles têm uma estrutura muito bem feita, de primeira qualidade, e que é a primeira vez que cedia um evento de hipismo, uma competição de salto. E essa competição de salto, mais uma vez, é organizada pela gente, pela Federação Paulista de Hipismo. E nós vamos ter provas lá desde 40 centímetros para as crianças, para os iniciantes, até as provas de 1,20 m aí para os atletas que já competem profissionalmente, né? Temos vários apoiadores, vários patrocinadores que abraçaram a causa com a gente, e o Renato Góes e o Marco Dionísio, que são os proprietários da estrutura lá, também são nossos parceiros aí na organização e divulgação desse evento, né? É muito importante esse evento para a região, porque além de ajudar a divulgar o esporte, né, gerou um conforto social para quem vai lá, que ninguém vai pegar sol na pista coberta. É uma novidade para os cavalos também da região que não estão acostumados, os cavalos das capitais. Todas as capitais têm pista coberta normalmente, porque o volume é maior e chove, etc. Mas a gente não tinha essa experiência ainda. E nós estamos preparando tudo lá para ser um show bonito, a estrutura ser boa para os cavalos que vão competir, para o pessoal que vem cuidar dos cavalos e principalmente para o público que vai assistir. E a Copa Rio Preto faz parte da etapa da Taça São Paulo de salto, né? Que teve início em março, são 7 etapas no total. Né? É a 5ª etapa da Taça São Paulo de salto iniciante, que é um campeonato organizado pela Federação Paulista de Hipismo, que as crianças, que são os iniciantes aí até 90 centímetros de altura, têm a oportunidade de disputar por equipe esse campeonato, né? Tivemos as primeiras etapas ali próximas a São Paulo, a primeira em Campinas, depois São Paulo, Ribeirão Preto, e agora São José do Rio Preto vai sediar a etapa que ano passado sediou a 3ª etapa. Esse ano a 5ª etapa é o nosso motivo aqui. Legal. Lembrando que esse evento vai ser realizado no dia 1, 2 e 3 de setembro, né? Qualquer pessoa pode ir participar, é aberto ao público. Aberto ao público. É um evento aberto ao público. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E os cavalos devem chegar todos na quinta-feira, dia 31 de agosto. E a partir da sexta-feira, na hora do almoço, começam as competições. Nós vamos ter um evento social junto lá, com buffet, com a recepção dessas pessoas, com área VIP, com mesas à venda, e lojas de materiais hípicos, restaurantes, etc. Áreas Kids, vamos ter a área Kids lá também.
ilha de food truck, música ao vivo. Então vai ser um final de semana diferente para o Rio Pretense aí, que além de ter contato com o hipismo, também vai ter oportunidade de passar com a sua família um final de semana agradável. Um evento diferente, né? Exato. O Léo participa, defende algum título, Léo? Que você ganhou ano passado, não foi ou não? Estou enganado. Ano passado eu fui bem, né? Foi lá no recinto. Foi no... Aí esse ano as provas acabam no 1,20 m. Aí o meu cavalo estamos no 1,30 m, né? Uma categoria acima. Mas acho que vale a pena descer, sim, pra ir nesse evento que tá super legal. Então lá. Você nem participa esse ano? Eu acho que eu vou descer, sim, pro 1,20 m pra ver como é que vai ser isso aí. Porque tá bem legal mesmo a estrutura, tudo. Então eu quero ver como é que vai ser. Legal. Conta um pouquinho a tua trajetória no hipismo, Léo. O Léo faz um tempo já que é atleta do hipismo, enfim, conquistando aí já vários objetivos, né? Eu comecei, acho que faz uns 6 anos. Eu tinha um amigo, meu melhor amigo até hoje, ele que fazia hípica. Aí ele me mostrou, aí eu comecei a fazer, comecei a saltar baixinho, né? Uma categoria mais baixa, 40. Aí eu tava indo bem, subi pro 60 ali, aí eu fui vice-campeão paulista no 60. Aí fui pro brasileiro, ficamos em vice-campeão brasileiro por equipe, aí eu fui subindo, fui trocando de cavalo e tal. Aí esse ano a gente tava tentando a vaga pro Sul-Americano, né, na equipe brasileira. Fomos pro brasileiro tentar conquistar a vaga e conseguimos lá. Fomos no Paulista também, tivemos um bom resultado lá. E é isso, esperar agora o Sul-Americano. Estamos vendo umas imagens aí do Léo competindo. E o Daniel é o teu treinador também? O Daniel é meu treinador desde faz 5 anos já que eu tô com ele. Ô Daniel, qual o desafio, qual é o grande desafio para iniciar num esporte como esse? Imagino que tem que ter um certo recurso, né? Porque cavalo, enfim. Mas qual dica que você dá para quem quer começar, quem gosta disso, como conhecer? Existem alguns fatores que são determinantes para você seguir na carreira de hipismo, né? A primeira é gostar do cavalo. Porque o cavalo, na verdade, né? O cavalo é quem te carrega, o cavalo é o cúmplice teu de tudo ali, é o teu parceiro. O cavalo é mais que teu pai, mais que tua mãe, é mais que a tua própria vontade. Porque sem ele não aceitar você, em cima não aceitar, o esporte não acontece, né? Esse é o primeiro. Então, quem realmente gosta de cavalo, quem gosta da convivência, quem entende ali que o cavalo também é um atleta, que o cavalo também tem o dia de cansaço, tem suas dores, e também tem o espírito de vencedor, de superar o hipismo é um super esporte para ele, né? O segundo é saber que, muito mais do que outros esportes, como você depende de outra vida, que a dedicação, que a cumplicidade e que a determinação é um fator predominante para você, importante para você crescer na carreira. E por último, o hipismo, principalmente para os iniciantes aí, ele carrega essa fama de ser um esporte caro, de ser um esporte inacessível, mas na verdade o que você precisa para praticar hipismo é abrir mão de outras coisas, porque o hipismo realmente ele precisa que você se dedique, ele precisa de um tempo, não é, às vezes uma aula marcada ali para meia hora ou 1 hora ela ultrapassa porque o cavalo não está no dia bom, você não está no dia bom, e às vezes as lições demoram muito mais, tudo, e você tem a oportunidade de superar os seus limites, superar as tuas dificuldades, as suas limitações e ao mesmo tempo estimular esse animal a fazer a mesma coisa, né? Isso tudo é feito com muito carinho, com muita compreensão, mas também com muita determinação e com muita rigidez ali no dia a dia de treinamento. E as pessoas têm acesso ao hipismo hoje em dia pela mídia e com aulas experimentais, né? Sim. Você faz uma aula experimental, gratuita, experimenta, conhece o esporte, entende como é que funciona, montar cavalo, como é a dinâmica do esporte ali no dia a dia, e a partir daí você decide se realmente isso daí é o que te move e com essa decisão aí, com certeza dá certo para todo mundo. E aqui em Rio Preto é a hípica Vila Real, né? Vou até pedir para Renato, eu não sei se a gente tem os endereços aí, pelo menos do Instagram, para colocar, tanto da federação quanto da hípica. A hípica é sua, Daniel? Nós estamos com a hípica aqui, esse ano faz 20 anos de hípica Vila Real. Que fica onde, desculpa? Que fica na estrada para o Pesqueiro Primavera, ali depois do condomínio Recanto do Lago. Certo. Atrás dos Damas. Pertinho, né? Próximo dos Damas ali, a 800 metros dos Damas ali. E a hípica faz 20 anos esse ano. 20 anos. Né? A única de Rio Preto? Não, existem mais hípicas de Rio Preto. Em Rio Preto tem a hípica Jockey Club, tem a hípica Fortuna, existiam outras hípicas que não existem mais,
mas basicamente essas 3. E aí, porque com esses 20 anos aí, tem conseguido participar do cenário brasileiro e internacional aí com bastante competitividade, né? Nós temos resultados aí em todos os âmbitos aí, da mesma forma que os grandes centros de hipismo têm nas capitais do Brasil, entendeu? É um prazer mesmo ter começado, plantado essa semente lá atrás, em 2003, e esse ano a gente comemora 20 anos aí, vamos fazer provavelmente... Eu vou até fazer o convite aqui antes que ele fuja, né? Ô Daniel, e é um esporte que, assim, a gente, às vezes a grande imprensa, o pessoal não é um esporte popular, mas que evento tem sempre, campeonato, torneio, né? Fala um pouquinho da agenda pra gente. O hipismo, eu arrisco dizer que para o atleta de alta performance, é um dos esportes com o calendário mais cheio durante o ano. Se você está disputando algum ranking importante ou você está se preparando para alguma coisa grande, assim, com um propósito grande, como uma vaga num sul-americano, uma vaga num campeonato mundial, etc., ou um ranking brasileiro, da Confederação Brasileira, você tem competição todo final de semana, né? Em algum lugar do Brasil você tem competição todo final de semana. O hipismo tem... Ele tem mudado muito a mentalidade do brasileiro no tocante ao esporte equestre. Ele não é muito divulgado, principalmente na nossa região aqui, por uma questão cultural, né? Sim. Como nós somos interior do estado e aqui já o caminho já para o Mato Grosso, para Goiás, para Minas, os esportes western, aqui como laço, como tambor, como team rope, são muito mais divulgados porque é vocacionado, né? A região é de muito boi, a região é mais country, né? Só que o hipismo não deixa de ser um esporte, como é o laço, que tem suas características, né? É considerado um esporte clássico, como é a vela, como é o golfe, e que eu tenho um pouco mais de rigidez na disciplina, na sua aparência, né? Ali no visual do atleta, tudo. E tem uma outra pegada, tem uma outra conotação quando se toca a preparação do cavalo, quando se toca ao cuidado ao cavalo e aos profissionais que se relacionam com esse cavalo, entendeu? Mas é uma questão cultural. O hipismo é muito mais difundido nas capitais. E aqui, mesmo a gente tendo uma equipe muito grande aqui, a gente depende da mídia, a gente depende dos resultados, a gente depende do próprio público aqui para ir divulgando e fazendo crescer. Mas já cresceu muito no interior, sem muito. dúvida. Rio Preto muita já é uma referência. Fazendo, né? Rio Preto, a nossa equipe já é uma referência nacional aí do hipismo. Inclusive, a gente está com o Léo aqui, que você falou do sul-americano, ele está classificado para o sul-americano. Daqui a pouquinho a gente vai falar. A gente tem as filhas da Renata e do Marcão, que trabalham aqui na TV também, que participam, né? A Bia e a Valentina, não sei se são as duas ou uma delas. As duas, né? As duas. A Bia montando mais, a Valentina fazendo mais bagunça. Fazendo bagunça, né? Daniel, explica para quem está acompanhando a gente e não conhece o hipismo. Como é uma prova? Qual é o objetivo? É tempo? É a altura do salto? Dá uma dinâmica para a gente. Sim. A prova, basicamente, a competição é dividida em 2 grupos, que é o grupo dos iniciantes, né? Que por segurança as provas são disputadas como um rally de regularidade ao tempo ideal, que as crianças fazem um percurso de salto nas suas diferentes alturas, começando no 40 centímetros de altura, indo até 1 metro, ao tempo ideal. Então, o ritmo é o que determina o melhor classificado, desde que não cometa faltas, que é derrubar o obstáculo, certo? E o segundo grupo, que é o grupo da velocidade, que é o grupo a partir de 1 metro, que é esse que o Léo faz, que a partir de 1 metro, todos os participantes vencem pela velocidade. Então, o princípio é o mesmo, que é cumprir aquele percurso pré-determinado, assim como um rally, no menor tempo possível, né? O que acontece é que quanto mais altos os obstáculos, os cavalos, quando os obstáculos ultrapassam 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, a técnica, a precisão, o preparo físico, psicológico do atleta e do cavalo são fatores determinantes aí na vitória, né? Ao passo que quanto menor a altura desses iniciantes aí, o cavalo é muito mais preparado para
para ajudá-lo do que o próprio atleta. Esse é o papel, essa é a grande importância, a grande beleza do cavalo e do hipismo nessa classe iniciante. Entendeu? A dificuldade é sempre a altura. A dificuldade é a altura e a velocidade. A velocidade, entendeu? Quanto mais alto, mais vai ficando veloz a competição, entendeu? E quanto mais veloz a competição, mais técnica vai se tornando a competição, tanto para o cavalo como para o cavaleiro. E numa prova, quantas barreiras são? Muda ou é sempre a mesma? Nas provas iniciantes gira de 8 a 10, 12 no máximo. E nas provas dos profissionais, que é o que o Léo disputa aí, geralmente de 12 a 15, 16 no máximo. Perfeito. Para iniciante também, voltando, a pessoa precisa ter um cavalo ou ela pode, de repente, usar o cavalo da hípica, aluga, não sei? Não, a hípica tem todas as escolas, né, de equitação, elas têm toda a estrutura para você iniciar ali, a sela, o cavalo, a pista, o instrutor. E a partir do momento que você se engaja no esporte, tudo, se apaixona por aquilo ali e traça metas e consegue ter algum objetivo com o esporte, você adquire o seu cavalo, tudo, para você poder não depender desse cavalo que serve a todos, ter o seu próprio cavalo, para criar sua carreira. Mas, a princípio, você faz uma aula experimental, inicia o esporte sem custo nenhum, só com o custo das aulas mesmo e do material de uso pessoal, né? Que é o culote, a roupa que se usa, o uniforme, o capacete, né, bota, o material de uso pessoal. Até porque a relação entre o cavaleiro e o cavalo pesa muito, né? A confiança. Muito. Quando você começa a montar lá, você rapidamente identifica o cavalo com o qual você tem mais facilidade de aprender, né? E é a nossa, para os instrutores, para as empresas que dão aula, etc., é um grande desafio para a gente conseguir ter esses animais para os iniciantes que consigam, que animais que se adaptem mais facilmente ao maior número de cavaleiros possível, né? Legal. Fala um pouquinho com o Léo da classificação para a Sul-Americana. Como é que foi isso daí, Léo? É um feito, né? Algum outro rio-pretense já se classificou para a Sul-Americana? Nós já tivemos... Esse aqui já é o nosso 5º Sul-Americano. Já participamos de vários Sul-Americanos, já fomos campeões sul-americanos. E nós tivemos uma atleta que disputou muitos sul-americanos aqui, que foi a Mariana Scomparin, que também foi campeã brasileira, que também foi campeã sul-americana, tem uma história bonita no esporte e que está voltando agora, está estudando medicina, mas voltou ativa agora, montando ativamente, competindo, tudo. Mas o projeto de todos foi muito bonito e o do Léo foi especialmente bonito porque nós não tínhamos até então parâmetro nenhum, né, para criar essa meta, né, esse plano, para acreditar nesse sonho. E no final do ano passado, nós estávamos saltando 1,10 m e o Léo precisava estar saltando 1,30 m, teoricamente, para disputar essa vaga, 1,35 m. E no final do ano passado, eu levei o Léo para São Paulo, numa competição, para ele saltar uma prova de 1,30 m. E ele teve um resultado impressionante na prova. E a partir daí, eu tive que esperar o casal 20 aqui passar todas as férias, Natal, Ano Novo, em janeiro nós fizemos uma reunião e traçamos metas. Vamos buscar essa meta. Através de toda a história do Léo que eu conhecia, né? A gente, no começo do ano, fizemos uma reunião e traçamos metas que para mim eram possíveis, né? E essas metas tinham vários protocolos no meio, né? Vários parâmetros assim, que tinham que ser cumpridos para a gente ter como referência se realmente a gente conseguiria chegar lá. E nós passamos por várias turbulências no meio do caminho. E a última chance que nós tínhamos era o Campeonato Brasileiro, que precisava classificar no Campeonato Brasileiro. E graças a Deus tivemos um resultado incrível no Campeonato Brasileiro aí, ultrapassando inúmeros concorrentes favoritos, muitos favoritos, com muita experiência, que já estavam no seu 2º, 3º Sul-Americano. E a gente conseguiu se classificar objetivamente para o Sul-Americano, vaga indiscutível. E a gente vem agora preparando o Léo, preparando o cavalo para a disputa desse Sul-Americano e para a competição agora do 7 de setembro em São Paulo, que é uma observatória para o técnico da equipe brasileira, para montar as equipes na primeira semana de outubro, que é o Sul-Americano. Para classificar para o Sul-Americano, qual é o que é preciso conquistar? É o brasileiro? É uma classificação no brasileiro ou é uma seletiva específica? São três grupos de classificados, né? O primeiro são as seletivas, que são 3 provas que acontecem em vários lugares do Brasil
E aí os 3 melhores, pra você ter ideia, essa seletiva esse ano começou acho que com 40 concorrentes, né? 40 ou 45 concorrentes. Só os 3 melhores na soma das 3 seletivas, mais as 3 primeiras provas do Campeonato Brasileiro, se classificam, né? E o Léo se classificou em segundo lugar na seletiva. O outro critério é o próprio Campeonato Brasileiro, né? Que os 3 primeiros classificados objetivamente do resultado do Campeonato Brasileiro se classificam também. Nós já temos 6 classificados. E as outras 4 vagas, que são 10 de cada país, são compostas pela equipe técnica, né? Pelo corpo técnico da Confederação Brasileira, que escolhe esses atletas, teoricamente, subjetivamente, mas não, eles usam parâmetros de resultado, de experiência, da qualidade do cavalo e do atleta para compor essas 4 vagas e montar as 2 equipes de 5 cavaleiros que vão disputar o Sul-Americano. Muito bom, feito e tanto, hein, Léo? Parabéns. Conta pra gente como é a tua rotina, você esperava um dia chegar num Sul-Americano e qual que é a tua meta, teu objetivo agora? Seleção brasileira, Olimpíada... Pan-Americano? Quando eu só tava mais baixo, eu já escutava falar sobre o Sul-Americano por causa da Mari, né? Que ela tava na IPCA, ela já tinha disputado. Aí eu fui subindo, eu fui chegando mais perto disso aí. E aí, em janeiro que eles fizeram essa reunião, falaram que a gente ia tentar correr atrás disso. Aí a gente foi na primeira seletiva, aí depois a gente foi na segunda, conseguimos uns pontos. Ele ia tentar, né? Nós íamos conseguir, né? Era isso, combinado? Só corrigindo aqui, porque vai que a gente não tivesse conseguido, daí ia estar certo. Aí a gente tava com bastante pontos, né? A gente tava bem. E aí a gente ia pra última seletiva em Brasília. Aí a gente foi lá pro aeroporto e cancelaram o voo pra Brasília, na final. E a gente achou que a gente tinha perdido, né? Porque tava todo mundo lá, todos os concorrentes lá, e a gente perdeu o voo e ficou aqui em Rio Preto. E aí a gente foi pro Brasileiro, que era a última chance, todo mundo à nossa frente. E conseguimos, não fizemos nenhuma falta, conseguimos um dos melhores resultados lá, ganhamos o segundo dia e entramos para a equipe brasileira para o Sul-Americano. Que bacana. Como que é a tua rotina de treino? É todo dia? É uma vez, 2, 3, 4 vezes por semana? Como que é a rotina de treinamento? É todo dia menos segunda, né? Porque a IPCA começou a fechar de segunda, né? Para a gente entrar num esquema. Aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo dia lá. Aí cada dia fazendo um trabalho diferente. Um dia para ativar mais as costas do cavalo, outros para dar mais força, outros para já o cavaleiro, para ele ficar, tipo, ó, ter umas situações de que às vezes te engana sobre o obstáculo ali. E você ficar esperto ali para no Sul-Americano já saber de tudo ali, não ter chance de dar errado. Legal. E o Sul-Americano, ele... tem divisão de idade ou é só a altura? Por exemplo, quem pula 1,30 pode ter 10 anos e... Não, o Sul-Americano é chamado um campeonato de alta performance. Por quê? Porque ele leva os atletas, segundo a sua idade, ao máximo do esforço dele e do cavalo. Então, para você ter ideia, crianças de 11 anos de idade saltam as provas até 1,20 m. As crianças até 14 anos de idade saltam as provas até 1,35 m. As provas do Léo até 16 anos, 15 anos no caso, vai até 1,40 m. Então, é o máximo, se chama alta performance. Então, é dividido por idade e por categorias. Idade. Esse ano o Sul-Americano começa nos pré-mirins, que são os atletas de 11 e 12 anos, e vão até os under 25, que são as crianças abaixo de 25 anos, os atletas que saltam 1,50 m. E vai ser em outubro, é isso? Isso, de 1 a 8 de outubro, de 1 a 9 de outubro. 1 a 9 de outubro em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Uma das maiores dificuldades de se classificar esse ano, principalmente para a equipe brasileira, é porque desde 2016 esse campeonato não acontece no Brasil, né? Passou por todos os países aqui vizinhos, tudo, e esse ano volta para o Brasil. E aí você imagina a disputa de vaga, como é que foi, né? Foi faca no dente com todo mundo aí para conseguir a vaga. 2 curiosidades de leigo nesse esporte. O tipo físico do cavaleiro, imagino que interfere muito, tem que ter um certo porte. E quando viaja longe, exterior, como é que faz? Leva o cavalo no avião? Leva, os cavalos vão de avião. A viagem de avião é super tranquila. Mas a primeira pergunta, sim, obviamente que sim, né? É muito mais fácil para o Léo disputar para o cavalo do Léo carregar o Léo na competição de saída do que a mim, entendeu? Sim, claro. É muito mais fácil. O tipo físico é importante, a flexibilidade do cavaleiro, o preparo do cavaleiro físico é muito importante e o preparo do cavaleiro psicologicamente é infinitamente
superior ao físico. Nós temos vários cavaleiros aí que, quando você olha para ele, para o estereótipo físico dele, não parece ser um atleta, mas que são ganhadores porque tem um mindset, tem um foco, tem uma barreira psicológica ali, tem um preparo muito forte, entendeu? E as viagens de longa distância, assim, nós temos de caminhão, os cavalos vão com paradas, eles param a cada 8, 10 horas de viagem para descansar, dormir, comer, beber água. E as viagens de avião são sempre muito seguras, porque os cavalos viajam em box, dentro dos containers, assim. É voo especial, alguma coisa? São voos de carga. São voos de carga, compartimento de carga. Existe nos Estados Unidos e na Europa, que tem, lógico, tem um trânsito muito maior desses animais, já aviões especializados nesse tipo de transporte, mas a gente aqui não. A gente usa compartimento de carga, porque, não sei se você sabe, dentro do avião, tudo é transportado em container, né? E o container tem um tamanho padrão e não existe um pacote jogado, amarrado no chão ali. Então, os containers são adaptados para os cavalos. Os cavalos viajam com tratadores, com veterinários responsáveis, por uma emergência, etc. Mas eles são contidos ali tudo. E a viagem de avião é uma viagem super estável e muito mais rápida, obviamente, que de caminhão. E eles viajam com tranquilidade. Não existe registro de problema grave com isso, não. Maravilha. Gente, a gente está falando aí da divulgação da Copa Rio Preto, que é a 5ª etapa da Taça São Paulo de salto. Nós já tivemos 3, né? Campinas, São Paulo. Tivemos Campinas, Ribeirão Preto. Ribeirão. São Paulo e depois Arascúper em Jaguariúna. Tá bem colocado, Léo? Como que tá a tua... Não, o Léo não participa. Não, o Léo trabalha... Essa aí é taça iniciante. São aqueles atletas até 90 centímetros, né? Já. O Léo é um O Léo já é profissional, né? É um pré-júnior, é um semi-profissional. Né? Ô, Léo, a expectativa para esse sul-americano e tuas metas daqui para frente, pretende se dedicar a esse esporte, enfim, profissionalmente? Acho que a primeira pergunta, né, é do sul-americano. A gente está treinando aí todo dia para conseguir, né, um vencedor, o primeiro lugar. E eu tenho certeza que vai dar certo, sim. A gente está indo muito bem com os treinos, o Dani, o cavalo. E temos até a primeira semana de outubro para deixar tudo na ponta e ir para lá e conquistar o primeiro lugar. E qualquer outra pergunta, desculpa? Se você pretende seguir a carreira profissional nessa... Eu acho que depois do sul-americano, eu não sei se tem algo acima, né? O sul-americano tem? Tem para sempre. Tem para sempre, né? É. Olimpíada, pensa, disputar uma... Olimpíada tem que ter a idade, né? Tem que ter idade e tal, tem que esperar um tempo. Mas eu acho que começar a pegar cavalos mais jovens, né? Fazer o cavalo, né? Do que comprar já ele pronto e montar o conjunto. Talvez montar agora um cavalo que seja novo e fazer isso aí. Criar o cavalo. Uma das belezas do esporte, foi até legal o Léo falar isso daí, porque foi uma semente que eu joguei há um tempo atrás. Porque os cavalos, obviamente, que esses super atletas, os cavalos que saltam alto, eles custam muito caro. Preparar um cavalo desse aí leva muito tempo, leva muito trabalho e existe um descarte, uma margem de erro muito grande, né? Nem todo homem nasce para jogar futebol. Sim. Então, a porcentagem que dá certo de chegar na máxima performance lá é mínima. E ouvi de um atleta que ele tem vontade de assumir esse risco, que a gente vive dele, realmente a gente se sente orgulhoso por isso. Mas o hipismo tem essa característica, que o hipismo não tem idade. Os melhores cavaleiros do mundo, entre os 50, por exemplo, os 50 melhores cavaleiros do mundo, eu garanto para você que quase a metade deles tem mais de 50 anos. Idade que você não tem ninguém jogando basquete, ninguém jogando futebol, ninguém jogando tênis, ninguém jogando nada. Então, a experiência, quanto mais você adquire experiência, a prática e a competitividade não está relacionado com a idade, entendeu? Está relacionado com a dedicação ali e com o foco que você tem, aquilo ali como meta de vida e como objetivo. O Léo cumpre todos os pré-requisitos aí para ser um grande atleta. Um grande futuro pela frente. Só a gente separar ele tirar ele de casa. Ele vai morar comigo a partir de quando, Adriano? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Adriano, que ele está aí só olhando, escutando. Ô, Léo, quem quer ter o ídolo no esporte? Eu sei que tem o Pessoa, né? Rodrigo Pessoa, que é o grande, pelo menos conhecido aí por
por Olimpíadas, mas quem que é teu ídolo? Quem Sim. você se espelha? Me perguntam muito isso, né? E aí eu sempre falo que eu não tenho nenhum desses caras como ídolo porque eu não vejo eles, eu não sei o que eles fazem, eu não sei se eles só chegam, saltam e mandam bem. Então eu tenho o Dani, porque eu vejo ele no dia a dia, eu sei tudo que ele faz. Eu vejo como ele dá aula, como ele salta, como ele ensina. E esse pessoal aí da Olimpíada e tal, eu não sei como eles são, sabe? Eu não posso dizer que eu tenho ele como ídolo só porque ele salta bem. Senão, então eu tenho aí o Dani, os amigos do Dani como o Esdra e tal, que eu consigo ver o pessoal assim no dia a dia mesmo. Maravilha. Vamos ouvir o Adriano, tá aí quietinho. Ô, Adriano, você é um homem do vídeo, da comunicação. Como é que foi quando teu filho decidiu fazer hipismo? Surpreendeu? Não? Você incentivou? Claro que sim, que eu te conheço. Mas como é que foi essa reação? Legal, como a gente está ouvindo aqui bastante, né? Essa experiência é gigante, né? O que eles trazem, o que eles compartilham é uma grande experiência. Isso é transformador, né? Então, se você vê Léo antes de hipismo, né? E família antes de hipismo era uma coisa. Agora existe um outro Léo e existe uma outra família. E essa conexão é uma grande experiência que tudo que eles narraram aqui de doses homeopáticas, né? Mas é muito intenso. É muito intenso e esse apoio, assim, qualquer profissão, né? Como a nossa, como todas as profissões, ela precisa de um incentivo, de uma coragem e quem consiga ver o seu melhor. Né? E é isso que vem acontecendo, né? Eu falo que antes de professor e aluno, eles são dois cúmplices, né? Uhum. Eles têm essa afinidade e o compromisso que está além da vitória, né? Está muito além da vitória. É o compromisso de fazer aquilo algo perfeito e numa métrica que até agora, por mais que você entenda do esporte, ela é muito vulnerável. Tudo muda na hora que entra na pista. Eu como apaixonado em documentar os instantes, né? É isso que eu sobrevivo fazendo. E eu venho acompanhando a história deles há muito tempo, né? Desde o acordar, embarcar onde for ter que ir, e até o momento da glória ou até o momento da dor. E eu vou documentando isso com muita calma, né? E ali o registro é natural que você vê, tudo tá certo. E quando eles cruzam aquela que libera para entrar na pista, a transformação acontece ali. Né? Não está no controle mais do Daniel, não está só no controle do Léo, não está só no controle do cavalo. É uma grande alquimia, né, que vai acontecendo ali, do antes, do durante, e aí que acontece o depois. Aí o depois você já vê como é que eu fico babão, né? Eu fico ali em estados emocionais. Você falou de mudança de personalidade. O que mudou para melhor? Em que sentido você fala? O Gama é incrível. Disciplina, tranquilidade. Sim, Gamba, é incrível até porque como pai você tem um diagnóstico muito mais rápido, né, sobre isso, né? A cultura, ela é uma cultura que é voltada para a disciplina mesmo, né? O tempo que esse esporte consome, né, como o Daniel mesmo falou, é o processo ou você vai ou você vai, não tem acordo para você ficar falhando. E o resultado acontece na hora que você está sobre o cavalo. Então acho que isso, desde o processo que eu sou muito admirador, dos princípios humilde, né? A questão da energia, essa capacidade de você lidar com o animal e uma equipe que cuida desse animal, que faz toda essa gestão, isso transforma a mente de um jovem, né? Eu imagino assim, na temporada de férias, né, quando há momentos de férias ou de fuga, né, Daniel? Existe um comportamento Léo, como todo garoto, como todo ser humano em aprendizado, e quando ele foca, existe um outro Léo, existe outro filho. E é incrível. Então eu falo que essa cultura do esporte, como todo do esporte em todas as áreas, ela é que resolve o tempo. Ela cuida do tempo, ela valoriza o tempo. E aí quando você tem essa disciplina, cria uma história, né? Então, assim, eu confesso que a emoção é muito grande de você ver uma vitória, de você ver essa situação que estava tudo certo para terminar uma etapa, né, para fazer um ciclo, e o aeroporto fecha, a gente está sem o comando de nada, não tem como resolver, e sai de um lugar que está seguro para ir para os últimos lugares. E mesmo assim, eu até tenho essa cena guardada, que eu tentando resolver dentro do aeroporto de algum jeito, e ele muito tenso, num olhar profundo, né, buscando sempre o horizonte, tipo, acabou. E ali a gente acalmando os ânimos, ele sai do aeroporto e eu consegui, né, registrar isso. Ele falou, calma que a gente vai resolver, a gente vai ganhar isso. E de madrugada eu falei, poxa, ele tá com sono, né? Vamos voltar a dormir. E de repente aquilo se materializa no pódio, né? Isso materializa no pódio, sai de um ranking lá atrás, na zona de perigo total, e vai para um negócio que eu falo que é bem mais que sonho, já é realização, né? Então eu falo que muda mesmo, mexe com a personalidade.
Isso também mexe com o ecossistema em volta, né? Eu e a Elaine foi muito impactado com isso, né? A gente, não só quem entendeu o esporte, mas o valor que esse esporte tem, né? É um valor muito grande, porque se você for conviver na ilha, como o Marcão mesmo aqui, como profissional, amigo nosso lá da Hípica, é uma união de famílias, todos com um único foco, né? Entender esse esporte de forma plena, né? E cavalo e ser humano, você não consegue ficar... Quem está certo, quem está errado, é uma alquimia. Eles têm esse respeito e a energia do cavalo compete a eles, né? Transfere para eles. E você une pessoas, talentos, né? E você muda famílias, né? Portanto, que quando uma criança, a gente tem história, né? De quando volta para a hípica, ela volta naquele mundo que é o mundo preciso, que tem poucos problemas, né? E aí quando você fica no mundo aberto, né? Então eu acredito que tudo, né? Com grande experiência, você acaba aproveitando um pouquinho de cada coisa e às vezes não dá tempo de você mudar esse aprendizado. E ali não, ali você vê assim, muita humildade, por mais que é considerado um esporte elitizado, né? Só considerado, mas ele tem seu investimento, né? Como tudo tem seu investimento. Mas é incrível o nível de humildade. Você nunca vai num grande centro do que existe cavalos de milhões, né? Milhões de euros, e ninguém está falando da sua profissão ou do seu poder aquisitivo, eles estão falando da prova. E é incrível como eles se cumprimentam, como eles torcem um para o outro e sente a dor do erro de um de outro, né? Sim. Então isso eu não tinha visto próximo no esporte isso, mas o que mais me encanta é o processo da humildade e a união das pessoas. Era até o que eu ia falar, você já falou um pouquinho, mas porque tem a rivalidade normal da competição, mas não é nada doentio ali, aquela coisa, né, de um querer derrubar o outro. Essa é a grande, o grande segredo dos esportes ditos clássicos. O hipismo, você não compete contra ninguém. Não há nada que um concorrente, que um outro atleta faça que possa te prejudicar. Desde que você faça o seu máximo esteja acima do máximo do outro, do concorrente. Entendeu? Então, no hipismo, torcer contra um outro concorrente é uma perda de tempo. É uma perda de tempo enorme, porque se você gastar essa energia focando em ser melhor, vai chegar uma hora que não importa o máximo que ele faça, o teu mínimo pode estar acima dele e você é vencedor. Não existe isso. Mas o Adriano, como o rival te encurralar, né? Não existe. O cara pode fazer, o cara pode entrar na pista e fazer um resultado, um tempo lá, tudo que te parece rápido, que seja realmente rápido e que pode parecer impossível para você hoje. Mas se você não tem aquele score, se não tem aquele preparo para ser mais rápido que ele ou saltar mais alto que ele, você pode treinar e saltar mais alto que ele no futuro, entendeu? Aí o máximo dele, que é campeão hoje, vira nada amanhã. E a gente vê isso no esporte todos os dias. Mas o Adriano tocou num ponto aí que foi incrível, que o que mais acontece em qualquer esporte que seja, a gente perde muito mais que ganha, né? E a derrota está relacionada à tua capacidade de assimilar isso e de transformar isso como aprendizado, como crescimento, como lição de vida. Se você perder a oportunidade numa derrota crescer, você realmente sofreu uma derrota muito maior do que aquela tecnicamente que acontece na pista. Agora, se você conseguiu usar ela para o teu crescimento, como parâmetro para a tua próxima disputa, ela foi gigantesca. E no esporte, principalmente no hipismo, tudo pode mudar a todo tempo. Então você se prepara, faz teu máximo, o mais meticuloso possível, mais preparado, investiu, fez tudo certinho. Na hora que inicia o percurso ali, tocou o sino, ali é uma outra realidade, é um novo momento que depende só de você e qualquer detalhe, quanto mais alto você salta, qualquer detalhe muda tudo, entendeu? Foi uma pena no caso de Brasília a gente não ter ainda nosso avião, não tinha chegado. E a gente não pôde participar da competição e saímos lá, se não me engano, 11º lugar, para ficar entre os 3 primeiros com uma prova que era o Campeonato Brasileiro, que estavam todos ali focados nesse campeonato. As pessoas vêm na seletiva acertando e errando, mas quando chega no Campeonato Brasileiro ninguém mais pode errar, ninguém mais quer errar, tá todo mundo no máximo do seu preparo, entendeu? Esse faz parte da beleza da história, que ele já contou. Eu achei que ele fosse vender, mas ele já contou aqui para todo mundo. Maravilha. Providenciar um avião aí, né, Adriano? Providencia um avião para levar o filho, o cavalo. Eu acho que a intenção da Elaine foi trabalhar fora, foi para fazer essa poupancinha, né? Eu vou cobrar fazer ela. o pé de meia lá. Bom, gente, estamos falando aí da 5ª etapa da Taça São Paulo de salto iniciante 2023. Depois nós vamos ter mais 2 ainda no Aras
Agroma em Orlândia e Sociedade Hípica Paulista em São Paulo. Ô, Daniel, só para a gente já ir finalizando, tem premiações para quem está aqui em Rio Preto, Sim, em Ipiguá? temos. A gente fala Rio Preto, mas tá quase Rio Preto, ali, né? Rio Preto e Ipiguá, né? Rio Preto e Ipiguá. Grande Rio Preto. Isso. Né? Como diz minha mulher, né? A grande Mirassol. Rio Preto está na grande Ipiguá, né? Então, nós temos as categorias do salto iniciante das crianças até 90 premiam os 10 melhores classificados de cada prova, né? E no final dos 2 dias de competição, os 10 melhores do campeonato, ali da soma dos 2 dias. E as provas de 1 metro a 1,20 m, que são as provas, entre aspas, profissionais, vão premiar os 5 melhores de cada prova e os 3 melhores dos 2 dias. E as provas de 1,10 m e 1,20 m, particularmente, vão ter uma premiação em dinheiro, que os patrocinadores, não sei se pode falar, pode falar. Vão oferecer, que é a Colonial Rodas de São Paulo, que é uma empresa, a maior empresa do Brasil em roda automotiva, aí, uma super empresa que vai premiar as provas de 1 metro e 1,10 m. E a Euromotors, a nossa nova parceira aí, que vai premiar a prova de 1,20 m, né? Então vamos ter premiação em dinheiro e vamos ter muitos brindes também, muitos patrocinadores participando. Existe uma festa à parte, a competição lá. Muito bom, gente. Estamos falando aí da Copa Rio Preto de Hipismo, de salto, né? Nos dias 1, 2 e 3 de setembro. Está chegando aí, vai ser lá em Ipiguá. Como o Daniel disse, vários eventos no mesmo evento ali, culinária, música, enfim, compras, né? Loja aí de hipismo. E o Léo, classificando, Léo, na Sul-Americana ou ganhando, classifica para algum outro campeonato mundial, alguma coisa? Você, obviamente, escreve seu nome na lista de... Você escreve seu nome na lista de privilegiados. De privilegiados, na lista da experiência do esporte, tudo. E esse ano, por exemplo, vários bons resultados do ano passado, do Sul-Americano do ano passado, não conseguiram se classificar, mas a experiência ganha no ano passado, as vitórias do ano passado foram fatores determinantes, como eu disse, na escolha subjetiva para esses atletas, para a equipe. Venceu um campeonato sul-americano, nós temos bons ginetes aí, concorrentes na Argentina, Chile e Uruguai, principalmente, mas venceu um campeonato sul-americano é realmente um feito, né? É realmente um feito que é um conjunto de vitoriosos, né? Quando o cavaleiro, como do atleta, vence, atrás dele vem vitoriosos muito maiores, né? Desde o veterinário, que conseguiu manter esse cavalo em alta performance até a disputa do título lá. O tratador, que não deixou que esse cavalo tivesse uma única gripe, um pelo arrepiado desde o começo do processo. O instrutor, que conseguiu fazer desse atleta, desse pequeno Léo que estava lá atrás, chegar nesse score, chegar nesse padrão. E a família que investiu, que sente esse investimento ter retorno, que investiu tempo, que investiu dinheiro, que investiu emoção. E até a própria Confederação Brasileira, a Federação Paulista, que acreditou nesse atleta, que o classificou aqui. Então, são muitos vitoriosos, né? A emoção de vencer uma competição dessa daí é a emoção de você dividir uma vitória que quanto mais você divide, maior ela fica. Ela não fica menor, né? Se você tem 10 pessoas para dividir, ela toma uma proporção de 20 vezes maior e não de 1/10 do tamanho dela, né? Maravilha, então. Tá aí, então, Copa Rio Preto de Hipismo, 1, 2 e 3 de setembro em Ipiguá. É difícil, é fácil achar ali? Tranquilo, né? É super tranquilo. Na saída lá na vicinal que sai para Ipiguá, depois da Zona Norte lá, passou a placa de Ipiguá, lá da divisa de município, a primeira entrada à direita ali, condomínio Dionísio, Vila Equestre, chama agora o novo nome do condomínio lá, Complexo Equestre de Eventos. Entrada 1 quilo de alimento não perecível. Se eu puder divulgar nossas redes sociais aqui. Eu ia falar agora, tem mas um mapa, pode falar, tudo. Fica à vontade. Nós temos a página, a Copa Rio Preto tem uma página de Instagram, chama Copa Rio Preto de Hipismo. Lá tem a localização, o mapa, endereço, tudo direitinho. E a gente vai atualizando por lá tudo que vem acontecendo da Copa. Queria agradecer aos parceiros da Copa também, aos patrocinadores, agradecer a Aline, que vem fazendo um trabalho memorável de ajuda a gente lá, a Ana, o Renato Góes, o Marco, o Éder,
São pessoas que estão viabilizando, fazendo com que isso aconteça, para que Rio Preto consiga realmente manter seu nome no cenário hípico nacional aí. Muito bom. Eu vou dar mais alguns endereços aqui, se alguém tiver curiosidade. Federação Paulista de Hipismo é @FPH_oficial, a Hípica Vila Real, @Hípica_Vila Real com 2 L's, e o do Equestres, lá onde vai acontecer, é @Equestres Oficial. Se tiver interesse, quiser conhecer o hipismo, procura o Daniel, né? Vai estar tudo lá no Instagram da Hípica, no Instagram da Equestre, no Instagram da Copa Rio Preto, da Federação e no meu também. Tá, todo mundo vai ter atualizado lá de todas as informações. Muito bom, gente. Quero agradecer vocês. Daniel, obrigado. Parabéns aí Eu que agradeço, pela conquista, foi pelo evento e pelo... oportunidade bacana aí de ouvir todos os lados de uma batalha, de uma conquista ou de uma derrota, né? Não importa se a gente ganha ou não, se você conseguiu fazer todos os lados aqui, o técnico, o emocional e o suporte aqui, que os pais são realmente os grandes, são realmente nossos primeiros aliados ali nesse processo. Até que o atleta comece a dar esse passo na carreira, como o Léo diz, de preparar seu próprio cavalo, de criar seu próprio caminho, sem os pais, sem o apoio ao crédito dos pais, né? Porque acreditar no momento da vitória, todo mundo acredita, né? Mas passar pelo que a gente já passou, o Adriano tem muita experiência. E nós já temos várias grandes histórias de vitórias em Rio Preto aqui, de atletas vitoriosos em Rio Preto, mas o pai manter o foco ali, o crédito ao filho, ao processo, à estrutura, ao instrutor. Quando você está passando por uma situação adversa, é para poucas pessoas. E aqui do lado você tem um mago aqui, um cara que consegue fazer essa leitura aí, além do momento, mesmo que o momento não seja positivo. Maravilha. Léo, obrigado, parabéns pelas conquistas até agora e boa sorte lá em Porto Alegre, hein? Muito obrigado. Certamente você vai voltar aqui para falar da vitória no Sul-Americano. Sim, com certeza. Obrigado. Legal, Léo. Adriano, valeu, parabéns pelo filho, pelo incentivo, e é isso aí. Gão, muito obrigado e parabéns sempre, viu, Gão, pelo teu trabalho. Essa oportunidade que você gera por meio da comunicação e o teu talento aí, essa equipe fantástica. Obrigado. Maravilha, gente. É isso aí. Então, só repetindo, 1, 2 e 3 de setembro, Copa Rio Preto de Hipismo no Equestres, em Ipiguá. Só pesquisar aí que vai ser bacana o evento. É isso aí.